Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meus queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo da mecânica, tá certo? Para isso nós vamos analisar agora aquelas 3 situações que o módulo de vocês traz. Nós vamos analisar alguns conceitos da mecânica, que são conceitos relativamente simples, mas são conceitos que são essenciais, tá certo? E que vocês vão utilizar muito na sequência do nosso assunto. Então vamos lá. A situação 2 que o módulo de vocês traz, já que a situação 1 nós já resolvemos, né, na aula anterior. Então a situação 2 ele diz o seguinte, ó, na figura temos a representação do movimento descrito por um ciclista em um treino de mountain bike. Observe a figura. Aí no módulo de vocês a figura está bonitinha, eu fiz aqui só um esboço da figura e aí vamos nós. Faça uma análise desse movimento usando a questão a seguir como um roteiro. Letra A. Qual a posição inicial do ciclista no instante de partida? Letra B. Qual a posição final do ciclista no instante da chegada? Letra C. Qual a distância percorrida pelo ciclista durante esse movimento? Vamos analisar essas 3 alternativas primeiro. Letra A, B e C. Pessoal, olha só o que está acontecendo. O ciclista ele está partindo dessa posição, é o ponto de partida. Esse ponto de partida é o início da nossa trajetória, tá certo? Então aqui eu tenho a posição inicial e o tempo inicial no ponto de partida da nossa trajetória. O ciclista sai daqui desse ponto de partida, percorre toda a nossa trajetória e aqui está o ponto de chegada. Esse ponto de chegada também chamado de posição final da trajetória, tá certo? Então, na letra A, ele pergunta para a gente qual é a posição dele no ponto de partida. Então, no ponto de partida, ele sai aqui, ó, da posição inicial, 0 metros. Ó, 0 metros. Ok? Ele percorre toda a trajetória e chega no ponto final, na letra B, a plaquinha indicando 800 metros. Então, a posição inicial, a posição dele final, ok? Agora, na letra C, ele quer saber o seguinte, ó, ele saiu daqui da posição inicial e chegou lá no ponto final. Quantos metros, ou qual foi a distância que ele percorreu daqui até aqui? Se ele saiu da posição inicial, que era 0 metros, e veio até a posição final, 800 metros, então a distância que ele percorreu vai ser uma distância de 800 metros. Não é verdade? Se ele saiu do 0, veio até 800, ele andou, a distância que ele percorreu foi uma distância de 800 metros. Simples assim, tá certo? Aí o seguinte, ó, ele vai perguntar na letra D, ele pergunta pra gente o seguinte, ó, qual o intervalo de tempo gasto pelo ciclista para percorrer a pista? Além da distância, outra grandeza física muito importante no nosso estudo da mecânica é o tempo. E ele diz que lá no ponto de partida, o cronômetro dele, o relógio dele, estava indicando 0 segundos. Lá no ponto de chegada, estava indicando 50 segundos. Então, quanto tempo ele gastou daqui até aqui? Ele gastou um tempo T igual a 50 S, ou seja, 50 segundos foi o intervalo de tempo que ele gastou para sair do ponto de partida até o ponto de chegada. Beleza? Agora, na letra E, ele pergunta, em média, qual a velocidade desenvolvida por esse ciclista? Pessoal, letra E, velocidade média. Nós já sabemos que a velocidade média é a distância que ele andou dividido pelo tempo que ele gastou para percorrer essa distância. Então, velocidade média vai ser igual. Qual foi a distância que ele percorreu? Nós já sabemos que foram 800 metros. E quanto tempo ele gastou? 50 segundos. Posso cortar aqui um 0 aqui com um 0 aqui. A velocidade média desse cara vai ser, ó,
16. Aí vem o seguinte, ó. 16 o quê? Qual a unidade de medida da velocidade para essa situação? Nós estamos medindo o espaço em metros e o tempo em segundos. Logo, a velocidade média vão ser 16 metros por segundo. Aqui está a resposta da nossa letra E. Tá certo? Na letra F, ele vai perguntar para a gente o seguinte, ó. Em que unidade você representou a grandeza velocidade? Acabei de mostrar para vocês, ó. Qual foi a unidade de medida que nós utilizamos para velocidade? Metros por segundo. Então, ó, metros por segundo. Ok? Na letra G, ele pergunta para a gente o seguinte, ó. A unidade usada para a velocidade nessa situação 2 é a mesma usada na situação anterior, naquela situação 1 que está lá na outra aula, no outro vídeo que eu mandei para vocês? Não é a mesma unidade de medida da velocidade. Por quê? Aqui nós medimos a velocidade em metros por segundo. Lá na questão anterior, na situação 1, que eu resolvi com vocês, ele trabalha com a velocidade em quilômetros por hora. Por que quilômetros por hora? Porque lá na situação 1, ele está medindo a distância em quilômetros e está medindo o tempo em horas. Por isso que a velocidade lá na situação 1 foi quilômetros por hora, tá certo? Diferente do que está acontecendo agora aqui na situação 2. Meus queridos, não esqueçam isso. Essas unidades de medida são extremamente importantes na hora de resolver as nossas questões, tá certo? Não esqueçam isso. Beleza, então vamos lá. Aí na letra H, só para finalizar, aqui na letra H, ele pergunta o seguinte aqui para a gente, ó. Qual tipo de trajetória descrita pelo ciclista nesse movimento? Perdão. Pessoal, tem dois tipos de movimentos aqui que nós vamos utilizar. São os chamados movimentos retilíneos, que são aqueles movimentos em linha reta, e tem os movimentos curvilíneos. O movimento curvilíneos, ou a trajetória curvilínea, é aquela trajetória que faz curvas. É um caso da situação 1, da situação 2 que nós estamos analisando. Ó, como é a trajetória descrita pelo ciclista, é uma trajetória curva. Então, aqui é uma trajetória curvilínea. Tá certo? Esse é o tipo de trajetória da situação 2. Tá bom? Ok. Tem mais alguma pergunta na situação 2? Tem, sim. Ele ainda pergunta lá na outra página, ele pergunta. Agora um desafio. Se alguém lhe dissesse que dois carros se movimentam com velocidades de 1 metro por segundo e 1 km por hora, respectivamente, qual deles estaria se movendo com maior rapidez? E quantas vezes a velocidade de um seria maior que a do outro? Pessoal, isso aqui, ó, a velocidade estando em metros por segundo, significa dizer que eu estou andando 1 metro em cada segundo. Cada segundo que passar, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, em cada 1 segundo desses aí, eu vou andar 1 metro, tá certo? E uma velocidade em quilômetros por hora significa que eu vou percorrer 1 quilômetro a cada 1 hora. Tá certo? Em 1 hora eu ando 1 quilômetro, depois mais de outra hora eu já andei mais outro quilômetro e assim sucessivamente. Existe uma relação entre essas duas aqui? Existe, certo? E aí nós vamos ter o seguinte, ó, isso aqui é importante, ó, 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Isso aqui é importante, tá certo? Ó, 1 metro por segundo
é igual ou equivale a 3,6 km por hora. Tá certo? Então, essa informaçãozinha, deixa ela guardada, porque nós vamos precisar e nós vamos aprender como transformar uma velocidade de 50 metros por segundo é igual a quantos quilômetros por hora. E aí nós vamos utilizar essa relaçãozinha aqui e aí a gente resolve, faz qualquer transformação dessas. Mas eu vou mostrar isso bem detalhadamente para vocês lá na sequência do nosso assunto. Beleza? Ok. A situação 3 que o módulo de vocês traz, ela diz o seguinte, ó, como sabemos, os aviões são meios de transporte importante, tanto do ponto de vista comercial como turístico. Vamos analisar um exemplo imaginário de um movimento descrito por um avião. Aí ele diz, em uma viagem internacional, um avião parte do Rio de Janeiro às 22 horas e 50 minutos, horário do Rio de Janeiro. Suponhamos que o avião se desloque em linha reta, sem escalas, chegando a Miami às 5 horas e 50 minutos no horário local. Ok? Aí ele diz, a diferença de fuso horário entre as duas cidades é de 1 hora. A diferença do fuso horário de uma cidade para outra é de 1 hora, ou seja, 5 horas e 50 minutos em Miami corresponde a 6 horas e 50 minutos no Rio de Janeiro. Considerando a distância entre Rio e Miami igual a 4.070 milhas. Aí ele pergunta, faça uma análise do movimento usando as questões propostas como roteiro, né? E usando os cálculos, né? Aí ele fala, na letra A, ele pergunta, você sabe o que é uma milha? É uma unidade de comprimento muito usada para medir grandes distâncias. Uma milha é igual a 1,6 quilômetros. Qual será a distância Rio-Miami em quilômetros? Pessoal, olha só o que acontece. Ele diz pra gente que o avião ele vai sair do Rio de Janeiro às 22 horas e 50 minutos no horário local do Rio de Janeiro. Ele vai deslocar até Miami e ele chega lá em Miami às 5 horas e 50 minutos no horário de Miami, certo? Só que a questão mesmo diz pra gente que existe uma diferença de fuso horário entre essas duas cidades. E essa diferença de fuso horário é de 1 hora. Ou seja, no meu relógio, se for eu o passageiro desse avião, quando chegar lá em Miami, o meu relógio vai estar indicando 6 horas e 50 minutos. Diferente do relógio das pessoas que moram lá em Miami, que vai estar indicando 5 horas e 50 minutos. Adina, esse negócio de fuso horário é um pouco complicado, não é? Nós vamos fazer uma aula específica para discutir direitinho essa questão de fuso horário, tá certo? Que eu vou pedir a participação do professor de geografia para a gente fazer uma aula interdisciplinar, ok? Se não der certo a aula interdisciplinar, eu faço uma aula com vocês para a gente trabalhar um pouco essa questão do fuso horário. Mas para resolver essa questão aqui, tá tranquilo, porque o que eu preciso saber é o horário que eu saí daqui do Rio de Janeiro e o horário que eu cheguei lá em Miami, no meu relógio, não no relógio deles, no meu relógio, que vai estar indicando 6 horas e 50 minutos. E aí tem mais uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que é isso aqui, ó. Ele diz que a distância do Rio de Janeiro a Miami é uma distância de 4.070 milhas. E ele pergunta, ele até comenta na pergunta, você sabe o que é uma milha? É uma unidade de medida de comprimento. Aqui a gente quase não usa ela, mas principalmente em países que falam a língua inglesa, eles gostam. Os Estados Unidos, eles gostam muito de trabalhar com milhas, ao invés de quilômetros, ao invés de metros, tá certo? E existe uma relaçãozinha que traz aqui pra gente, ó, que 1 milha é igual a 1,6 quilômetros, tá certo?
Cada milha equivale a 1,6 quilômetros. E aí tem o seguinte, ó, a distância do Rio de Janeiro a Miami é de 4.070 milhas. Quantos quilômetros equivale? É só a gente fazer aqui o seguinte, ó pessoal, como é simples, ó, a letra A, na letra A. Se uma milha são 1,6 quilômetros, 4.078 milhas, 4.070 milhas, ó, 4.070 milhas vezes 1,6, que é o valor de cada milha. Isso vai ser igual, ó, fazendo aqui essa multiplicaçãozinha aqui, vai ser igual a 6.512 km. Ó, 6.512 quilômetros, tá certo? Então, as 4.070 milhas vai ser igual a 6.512 quilômetros. Como foi que nós chegamos a esse resultado? É só fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó. 4.070 vezes 1,6, que é o valor de 1 quilômetro. Tá certo? De uma milha corresponde a 1,6 quilômetros. Beleza? Ok. Na letra B, ele vai perguntar para a gente o seguinte. Na letra B, ele pergunta... quantas horas o avião gastou em sua viagem? Quantas horas o avião gastou em sua viagem? Veja só, um minutinho. Pessoal, quantas horas ele gastou? Olha o que acontece. Ele saiu daqui, ó, ele saiu daqui do Rio de Janeiro às 22 horas e 50 minutos. Ele chegou lá em Miami no nosso horário, no meu relógio, no horário nosso, ele chegou lá às 6 horas e 50 minutos. Quanto tempo ele gastou daqui até aqui? Ou seja, ele saiu daqui, viajou a noite inteira, foi chegar lá em Miami às 6 horas e 50 minutos. Então, quanto tempo ele gastou? Ele gastou 8 horas. 8 horas. Certo? Adina, como foi que você chegou nesse resultado? Se você quiser ser de uma forma bem simples, para não ter dor de cabeça, é só você contar aqui, ó. Ele saiu daqui 22 horas e 50, 23 horas e 50, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 50, ele chegou lá. Então, ele gastou 8 horas. Olha que beleza! Passei diretão, passei simples, para não esquentar a cabeça. Tá certo? Ele gastou 8 horas. Esse foi o tempo. Ok? Então, ó, o tempo que ele gastou foram 8 horas. Na letra C, ele vai perguntar pra gente o seguinte, ó. Cadê? Qual o valor da velocidade média do avião em milhas por hora e em quilômetros por hora? Pessoal, velocidade média é só fazer distância dividido por tempo. Se eu divido a distância pelo tempo, eu sei qual é a velocidade, tá certo? Só que ele pergunta em milhas por hora e em quilômetros por hora. Em milhas por hora, qual foi a distância em milhas que ele andou? Em milhas foram 4.070 milhas. Em quanto tempo ele fez isso? Em 8 horas. Aqui, ó, milhas. E aqui, horas. A velocidade dele, a velocidade média dele em milhas por hora vai ser igual a, deixa eu ver aqui, igual a 508,8 milhas por hora. Em milhas por hora. Tá certo? Velocidade média
aqui em milhas por hora. Velocidade média é igual a distância dividida pelo tempo. Ou está repetindo? Não, é porque agora nós vamos fazer em quilômetros por hora. A velocidade média vai ser igual. Quantos quilômetros ele andou? Em quilômetros, ele andou, ó, 6.000